Graça e paz, criançadinha do Meduc, pais, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Aguentando firme e forte essa quarentena? Olha, eu vou dizer uma coisa, tá muito difícil ficar dentro de casa, não tá? Tá muito difícil. Tem hora que você tá se esbarrando com o outro dentro de casa, porque não existe mais cômodo, você não tem mais sossego. Eu imagino como é que está você, meu irmão, minha irmã, com criança pequena dentro de casa. Tem que criar um monte de coisas aí, né? Tem que se virar nos 30 realmente. Por isso que a gente fez esses links pra você, como a gente contou da outra história. E agora, Nós vamos apresentar um louvor, fazer um louvorzinho aí, e você fica com a criança assistindo a aula para depois trabalhar no coraçãozinho dessa criança aí o princípio espiritual que a lição vai te ensinar. Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz de Cristo. amém. Até mais. Agora, pessoal, nós vamos para o louvor e vamos cantar quando o Espírito de Deus se move em nós. Nós faremos como o rei Davi, um grande servo do Senhor. Amém? Amém, pessoal? Amém. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Olá! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Eu luto, eu luto, eu luto como o rei Davi. Eu luto, eu luto, eu luto como o rei Davi. Agora sim. Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. Amém? E se Deus mover em nós, nós vamos vencer como o rei Davi. Deus abençoe. Paz, galera, tudo bem? Eu sou o Salvo e hoje nós vamos aprender a verdadeira história da Páscoa. E para isso nós temos que voltar milhares de anos no passado, numa terra chamada Egito. Sim, a grande civilização egípcia. A terra das pirâmides, da esfinge, a terra dos faraós. Lá habitava o povo egípcio. Eles se achavam os verdadeiros donos do antigo mundo. Viviam dotados de riqueza, se vestiam com ouro, tinham peças de ouro espalhadas pelo corpo. Eles viviam no luxo, irmãos, totalmente no luxo. E lá era uma terra que era banhada pela nascente do rio Nilo. Por isso, era uma terra que produzia muito alimento, uma terra próspera e abençoada. Os animais podiam passar tranquilamente e nunca sentiriam fome. Por outro lado, eles dependiam da ajuda de um povo chamado povo de Israel. O povo de Israel não os ajudava de uma forma sadia, digamos assim, porque eles eram escravos. Sim, escravos, passavam o dia inteiro pisando na lama, amassando a lama, produzindo tijolos para construir as grandes pirâmides, os grandes monumentos, tudo que o faraó determinasse que eles construíssem. Dentre este povo escravo, povo de Deus, o povo de Israel, existia um homem chamado Moisés. Moisés viu certo dia um soldado egípcio maltratando um escravo.
trabalhe, produza, trabalhe, produza, trabalhe, produza. E quando ele viu este escravo quase desfalecendo, machucado, Moisés foi em sua defesa. E quando Moisés percebeu, ele havia matado aquele soldado egípcio. Moisés ficou com muito medo do que poderia acontecer na terra do Egito e foi embora. Foi embora no meio do deserto. Ele fugiu para o deserto. E lá no deserto, muito longínquo, ele começou a trabalhar como pastor de ovelhas e passaram-se anos e anos e anos. Moisés não era mais um jovem, Moisés já era um senhorzinho de idade, barbudo já era um senhorzinho de idade. De repente, Moisés estava pastoreando as suas ovelhas no campo, quando ele viu no alto do monte Horebe algo diferente, algo que jamais ele tinha visto antes. Ele tinha visto uma sarça lá no monte Horebe. E, irmãos, sabe o que acontecia? Ela pegava fogo, mas não se consumia. O fogo não apagava. De repente, Moisés chegou próximo a essa sarça e a voz de Deus apareceu dizendo: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde pisa é território sagrado. Naquele dia em diante, Moisés jamais foi o mesmo. Ele tirou as sandálias dos pés, se prostrou diante de Deus, adorou ao Senhor e recebeu uma ordem que iria mudar toda a sua vida. Deus disse: vai à terra do Egito e ordene ao faraó, ao rei do Egito, para libertar o meu povo, para que ele venha me adorar no deserto. No começo, Moisés ficou com um certo receio, um certo medo, porque jamais ele poderia imaginar que um dia faria uma coisa dessa. Mas ele tomou o seu cajado na mão e foi para a terra do Egito. Moisés voltou para a terra do Egito temendo o que poderia acontecer. Naquele momento, ele se deparou com o faraó. O rei do Egito era considerado todo-poderoso daquela terra. Ele se achava o próprio sol na terra, o próprio Deus, a própria divindade aqui na terra. E de repente Moisés chegou até ele e disse: Deus me mandou, deixa o meu povo ir. O faraó estranhou e falou: o quê? Eu sou o rei do Egito, jamais farei isso. E sabe o que aconteceu? Deus mandou 10 pragas. Sim, 10 castigos sobre o faraó e sobre toda a terra do Egito, até que ele libertasse o seu povo. E à medida que cada castigo era derramado sobre a terra do Egito, mais ele judiava do povo de Israel. A princípio, o povo ficava pisando lá, fazendo tijolos, pisando na lama até produzir tijolos. E o faraó tornou o castigo deles maior ainda. Ele falou o seguinte: vocês não receberão mais palha. A partir de agora, vocês terão que colher a própria palha e construir os seus tijolos. E o povo de Israel, que já não aguentava mais de tanto trabalhar, foi lá e colheu a sua própria palha, já cansado, desmaiando de tanto trabalho. Alguns deles ficaram até furiosos com Moisés, porque parece que Moisés veio para libertá-los, mas só conseguiu mais trabalho. E dá-lhe pisar, e a gente não aguenta mais. E construíram grandes blocos de concreto e já não mais aguentavam trabalhar, e muitos escravos começaram a morrer de cansaço. Aí começaram a vir as famosas 10 pragas do Egito. A primeira praga foi derramada justamente no rio Nilo. Lembra que eu falei que o rio Nilo ele banhava toda a terra do Egito e fazia com que o faraó e o povo egípcio se orgulhassem de tanta beleza, de tanto luxo, de tanta prosperidade. E o povo estava lá se banhando na água do Nilo, quando de repente aparece quem? Moisés. Moisés vem com o seu cajado e derrama a primeira praga sobre a água. Ele toca com o seu cajado nas águas do rio Nilo e de repente
sabe o que aconteceu? As águas se tornaram em sangue. E o povo começou a ficar desesperado. Meu Deus, o que está acontecendo? O rio Nilo é a grandiosidade que nós temos aqui no Egito. O que será de nós? E começaram a ficar desesperados. E, obviamente, o faraó ficou muito bravo. E cada vez mais ele dizia, não, 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 não libertarei. Moisés alertava sobre a próxima praga. E veio 10 pragas, uma atrás da outra. A próxima praga veio através da praga das rãs. Uma série de rãs, de sapos de todos os tipos e tamanhos começaram a brotar do rio Nilo e começou a atazanar todo o povo egípcio. Meu Deus! E se não bastassem os sapos, as rãs, vieram as pragas dos piolhos, irmãos. Começou a brotar piolho da terra. E os egípcios ficaram totalmente cheios de piolhos por todo o corpo, irmãos. O próprio faraó não aguentava mais de tanta agonia. Os animais também, cheios de piolho por todo o corpo, não sabiam mais o que fazer, não aguentavam mais aquela agonia. E de repente ele ameaçava dar a entender que iria libertar o povo e falava, não libertarei. Moisés alertava sobre a próxima praga. E de repente veio a praga das moscas. Um enxame jamais visto no Egito. De muitas e muitas moscas, como se fossem verdadeiras nuvens, começaram a atazanar o povo, começou a atazanar os animais, começou a atazanar o próprio faraó. E quando ele ameaçava libertar, dizia, não libertarei. Moisés alertava sobre a próxima praga. De repente começou a vir a morte dos animais. Eles já estavam com o rio Nilo prejudicado e agora estavam com os seus animais também prejudicados. O faraó começou a ficar desesperado com o povo, que não sabia mais o que fazer, começavam a ficar desesperados, agoniados pela próxima praga que viria. E de repente veio a próxima praga, através de uma série de feridas que começou a aparecer no corpo de todo o povo egípcio e também do próprio faraó, nos animais, em tudo que havia no Egito. Eles já não estavam mais aguentando de tantas pragas, tantas dores, e o faraó ameaçou libertar o povo e dizia, não libertarei. Moisés alertou para a próxima praga, que era a chuva de pedra, o granizo, a saraiva. Em toda a terra do Egito começou a chover pedra, saraiva, pedra misturada com fogo. Se não bastasse o rio Nilo em sangue, os animais mortos, as rãs, os sapos, agora uma chuva de pedras destruiu toda a vegetação que havia lá no Egito. E eles começaram a ficar preocupados com a fome que viria, com as guerras que viriam, com toda a crise que viria. Faraó foi até Moisés e disse, não libertarei. De repente, Moisés anunciou a próxima praga. Agora não era mais uma chuva de pedras, mas era uma nuvem de gafanhotos que caía sobre toda a terra do Egito. E o que sobrou da vegetação, essa nuvem de gafanhotos iria consumir tudo, acabar com os alimentos dos egípcios. E se não bastasse, de repente, o sol escureceu por 3 dias. E o faraó, que se considerava o verdadeiro Deus do Egito, o rei, o verdadeiro sol, o representante do sol na terra do Nilo, estava na escuridão. E quando o coração do faraó parecia que já estava amolecido para libertar o povo de Deus, ele chegou até Moisés e disse, não libertarei. Moisés, então, anuncia a última praga, que viria a praga mais terrível de todas, que seria a morte de todos os primogênitos da terra do Egito. Todos os primeiros filhos nascidos, não importa se seriam dos egípcios, dos seres humanos ou dos animais, todos os primogênitos, os primeiros filhos, as primeiras crias nascidas na terra do Egito, iriam morrer. De repente, Deus ordena aos escravos, ao povo de Israel,
Eles viviam em umas casas muito humildes, muito diferentes, eram casas de escravos, perto das casas dos egípcios, todas pomposas, cheias de riqueza, cheias de luxo. Viviam tranquilamente lá dentro. E de repente, Deus dá uma ordem. Fala assim: povo de Israel, se guardem nas suas casas e nos umbrais, ou seja, nas laterais, nas bordas da porta da casa de cada um de vocês, eu ordeno que vocês passem o sangue de um cordeiro sacrificado. E através deste sangue, quando o anjo da morte passar sobre toda a terra do Egito, eu saberei que esta casa é do meu povo e vocês estarão protegidos e não serão atingidos. Naquela noite, de repente, eis que vem e chega o anjo da morte. Quando o anjo da morte chegou diante da casa dos hebreus, ele olhou para o sangue do cordeiro passado nas portas da casa de cada escravo hebreu e não recolheu ninguém e passou adiante. Quando o anjo da morte chegou na terra dos egípcios, viu que o umbral das portas das suas casas luxuosas, todas ricas e cheias de coisa, toda pomposa, não tinha a proteção do sangue do cordeirinho nos umbrais da porta. E o anjo da morte recolheu cada um dos primogênitos. Até dos animais. E o anjo da morte foi embora. Quando amanheceu, o povo do Egito viu toda aquela destruição, começaram a se desesperar. Meu Deus, meu bebê, meu Deus, meu filho! E o próprio faraó perdeu o seu filho primogênito, aquele que iria herdar toda a terra do Egito. Naquele momento, ele se achegou para Moisés e disse: pode ir embora, eu liberto os escravos. Podem ir para o deserto e adorar ao seu Deus. Irmãos, essa é a verdadeira comemoração da Páscoa. Quando o povo hebreu abandonou suas casinhas de escravo, abandonou aquela vida de servidão no Egito e seguiu, junto com Moisés, em caminho, em rota da terra prometida lá no deserto e puderam adorar a Deus. A verdadeira história e comemoração da Páscoa para o povo judeu foi a libertação de todo aquele esmale, de toda a escravidão que eles passavam lá na terra do Egito. Eles se puderam chegar a Deus lá no deserto e adorar a Deus. Este dia foi marcado na vida de cada judeu, de cada hebreu, como o dia da comemoração da Páscoa. Aí você me pergunta, o que é que nós cristãos temos a ver com isso? Da mesma forma que os hebreus, que o povo escravo foi liberto do Egito e passou a adorar a Deus lá no deserto e se viram livres da escravidão, 2000 anos atrás, Deus, ele promoveu a vinda de Jesus Cristo aqui na terra. O verdadeiro Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, veio aqui na terra, foi castigado, sofreu, foi humilhado, apanhou e, por fim, ele foi pendurado na cruz, no monte lá do Calvário. E nessa cruz, no monte do Calvário, Jesus Cristo, ele conseguiu nos libertar da escravidão do nosso pecado. Tal como os hebreus foram libertos da escravidão lá na terra do Egito, Jesus Cristo se sacrificou e com seu próprio sangue derramado lá na cruz do Calvário, como foi feito lá no umbral das portas dos hebreus, lá na terra do Egito, com esse sangue derramado na cruz do Calvário, ele comprou a minha e a sua liberdade. Hoje nós não somos mais escravos da morte, escravos do pecado. Nós temos a nossa vitória e a nossa vida eterna garantida.
Esta é a verdadeira história da Páscoa. Espero que vocês tenham gostado e um forte abraço. Para terminar, vou ler para vocês um texto que está na carta de 1 Pedro, apóstolo Pedro. Capítulo 1, versículo 3, 4 e 5 diz o seguinte: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada, ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para vós. Isso é o que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário através do seu sacrifício. Liberdade. Tal como os escravos puderam gritar, somos livres, nós também podemos gritar. Somos livres através do sangue de Jesus, de todo o pecado, de toda a morte e de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Ok, a lição foi apresentada e agora nós estamos aqui para finalizar esse momento, ok? Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Queria que você fizesse essa primeira oração, para abençoar os pais e as crianças, para guardar no coração aquilo que foi ensinado. Amém. Então, criançadinha, fecha os olhinhos aí, por favor, vamos Sim. lá. Senhor, muito obrigado, Muito pela obrigado. história que nós Sim. ouvimos essa tarde, essa manhã, essa noite. Que o Senhor possa nos abençoar mais e mais. Que isso passe logo, que a gente possa nos ver logo, logo, Senhor. Guarda cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Criançada, paz, um grande beijo a vocês. Que Beijo, Deus abençoe. saudades. Fica na paz.